Olá pessoal, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é uma continuidade do curso de Noções de Direito para concursos de nível médio, especificamente Direito Constitucional e Administrativo, relativos a dispositivos da Constituição Federal, a Constituição da República, que caem em todos os concursos. Nós estamos estudando os direitos políticos e paramos na aula passada no artigo 14 da Constituição. Nós vamos continuar então, agora, se não me engano, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Ou seja, o militar, para ele se candidatar a algum cargo, se ele tem título de eleitor, se ele não é conscrito, se ele não está, se ele está no gozo dos direitos políticos, ele pode se candidatar atendido o seguinte: se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele vai se afastar da atividade. Então, ele será licenciado e ficará afastado. Se ele for eleito, ótimo. Se ele não for, ele volta ao trabalho. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior, então ele vai ser licenciado. E se ele for eleito, ele passa automaticamente para a inatividade. Ele vai para a reserva, né? Que é o que a gente chama de aposentadoria. Se ele for eleito, no ato da diplomação, ele é aposentado, ele vai para a inatividade. Então, se contar com menos de 10 anos, ele se afasta da atividade. Se contar com mais de 10 anos, ele, se eleito, entrará para a inatividade, será então aposentado, entrará para a reserva. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Quem me disser 2 leis complementares que já foram editadas atendendo esse disposto, ganha um bombom. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Ficha Limpa. São leis que estabelecem outras situações em que as pessoas se tornam inelegíveis e os prazos em que esse impedimento de ser eleito cessa. Tudo a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade administrativa, a normalidade e legitimidade das eleições. Ok? Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Qualquer um que quiser impugnar, entrar na justiça contra o mandato daquela pessoa que foi eleita, desde que tenha provas do abuso do poder econômico, da corrupção ou da fraude que ela tenha cometido, vai ajuizar essa ação na Justiça Eleitoral e o prazo é 15 dias contados da diplomação, né? A diplomação ocorre sempre em 1º de janeiro. A ação de impugnação, essa então sobre a qual nós acabamos de falar, a ação de impugnação de mandato
tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Lide temerária é quando você falseia a verdade para culpar, jogar a culpa em alguém. Então, se você falsear provas, se você falsear a verdade dos fatos, ou se você tiver manifesta má-fé, entrar, por exemplo, com provas ilícitas contra aquela pessoa, você vai responder na forma da lei por isso, tá? Você não vai ficar isento de pena, não. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, primeiro, é proibido cassar os direitos políticos de alguém. Isso é coisa lá da ditadura. No Estado Democrático de direito, ninguém é proibido de exercer a soberania popular, de exercer o poder político, de decidir questões políticas. Agora, pode haver perda ou pode haver a suspensão. Vamos ver quais são os casos. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Lembra que nós vimos que o brasileiro naturalizado, se ele praticar ato nocivo contra o país, ele pode ter, por sentença judicial transitada em julgado, o cancelamento da naturalização? Ora, se ele vai ter a naturalização cancelada, ele vai perder os direitos políticos. Ele não pode mais votar nem ser votado. Então, esse é um caso de perda. Cancelou a naturalização, perdeu o exercício dos direitos políticos. Casos de suspensão. Incapacidade civil absoluta. Quando alguém apresenta uma patologia que a leva à demência, ela não responde por si, ela tem os direitos políticos suspensos, ela não pode votar e nem ser votada, por óbvio, né? Se ela não responde por si, se ela não tem exata noção de como agir, é impossível exercer a cidadania. Então, ela terá os direitos políticos suspensos. Algumas demências são provisórias, são temporárias. Se a pessoa voltar à sua condição de sanidade mental, ela retoma os direitos políticos. Se não, continua com eles suspensos. Outro caso de suspensão é a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Nós já vimos também que quem está preso não vota nem pode ser votado. Não é isso? Ele tem os direitos políticos suspensos, ele não pode decidir a vida do país. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8. Lembram que nós falamos da escusa de consciência? Minha religião me proíbe disso. Ok, então você faz aquilo. Ah, mas eu não quero fazer aquilo. Ok, então você também vai ser suspenso de direitos políticos. Você não pode votar nem ser votado enquanto ele se recusar de cumprir a obrigação ou a prestação alternativa, porque a qualquer momento que ele concordar em fazer, ele retoma a capacidade de cidadão. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, que a gente ainda não estudou e a gente vai ver numa próxima aula. Cometer um ato de improbidade administrativa, você fica inelegível. Nós falamos no parágrafo anterior, que acabamos de estudar do artigo 14, que
lei complementar poderia definir casos de inelegibilidade. Inelegibilidade é a perda ou suspensão de direitos políticos, né? No caso aqui, no exemplo eu falei a lei de responsabilidade fiscal, falei errado, inclusive, eu queria falar de lei de improbidade administrativa, perdão, lei de improbidade administrativa ou lei da ficha limpa. Essas leis vão determinar se a pessoa terá seus direitos políticos suspensos e por qual período. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, se uma lei for editada que vier a alterar o processo eleitoral, ela entrará em vigor na data da sua publicação, exceto para a eleição, para aquele procedimento eleitoral que ocorrer em até 1 ano da data de sua vigência, do início de sua vigência, ok? Cuidado, porque isso pode ser pegadinha de prova. Ela entra em vigor na data da publicação, exceto para o procedimento que ocorrerem até 1 ano da sua vigência. Para todos os demais procedimentos, ela vale e vigora. Artigo 17. É livre a criação, entramos então no capítulo 4 dos partidos políticos. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, é possível criar, fundir, incorporar e extinguir e acabar com partido político, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda o seguinte: os partidos têm que ter caráter nacional. Você não pode ter um partido político de caráter meramente estadual ou municipal. Eles são proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de ter qualquer tipo de subordinação à entidade ou governo estrangeiro. Claro, né? Se no caput está falando resguardados a soberania nacional, então é claro que não é possível você se vincular à entidade ou governo estrangeiro. Todo partido é obrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral. Eles serão obrigados, de acordo com a lei, a ter um funcionamento parlamentar regulamentado. Então, a lei vai regulamentar como se dará o funcionamento parlamentar dos partidos. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Então, eles podem, de acordo com seu estatuto ou com o seu regimento interno, definir a sua estrutura, organização, funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Se o meu partido decide fazer uma coligação no estado de Minas, isso não obriga que o mesmo partido em outro estado faça a mesma coligação, nem a nível nacional e nem a nível municipal.
Então, cada sede de partido pode fazer a sua coligação como bem lhe convier, não vinculando as demais sedes às mesmas coligações, devendo seus estatutos estabelecer normas para disciplina e fidelidade partidária. Muito bem. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registraram seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Partido político, ele adquire personalidade jurídica como uma entidade, como uma associação, como uma empresa com fins lucrativos, como uma ONG. Ele vai ter que fazer um estatuto, registrar esse estatuto, fazer a assembleia de fundação, registrar esse estatuto no cartório jurídico de pessoas, no cartório civil de pessoas jurídicas, e aí, depois desse estatuto registrado, ele vai registrar esse mesmo estatuto no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Esse fundo partidário vamos dizer, uma conta, um fundo financeiro para o qual são revertidas verbas de multa, de percentual sobre determinada orçamento, e esses recursos que vão para esse fundo são distribuídos para os partidos políticos para que eles possam funcionar. Além disso, esse parágrafo 3º informa que que haverá acesso gratuito ao rádio e à televisão, mas sempre na forma da lei. Quer dizer, normalmente é para campanha política. É vedada, é proibida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Claro, né? Porque senão vai virar terrorista. Artigo 18. Aí nós já mudamos para o título 3 da Organização do Estado, capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, mas autônomos nos termos desta Constituição, e a organização política administrativa nos termos desta Constituição. Então, a organização político-administrativa, as atividades da República Federativa do Brasil, sua organização compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e são todos autônomos. Brasília é a capital federal. Aposto que você não sabia por que Brasília é a capital federal. É porque a Constituição diz assim. Parágrafo 1º do artigo 18. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Antigamente a gente tinha, existiam territórios independentes de Estado e de município, né? Fernando de Noronha, por exemplo. Hoje isso não existe mais. Ou ele está vinculado a um Estado, ou ele pertence diretamente à União. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Tocantins e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito,
e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, incorporação, subdivisão, desmembramento, formação de novo estado ou território vai exigir que a população seja ouvida através de plebiscito e, se ela disser sim, aí precisa ir para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional também disser sim, aí será editada uma lei complementar que vai ditar essa incorporação, essa subdivisão, desmembramento ou a formação do novo estado. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, antes a gente falou da incorporação, fusão de estados. Agora a gente está falando de municípios. Uma lei estadual é que vai determinar a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, dentro de um prazo que a lei complementar federal determinou. Para que essa lei estadual seja feita, a população será ouvida mediante plebiscito. Para esse plebiscito ocorrer, é preciso que seja divulgado estudos de viabilidade econômica, de viabilidade municipal. Você pega aí um distritozinho qualquer de um município e quer torná-lo independente? Tá, peraí, esse município tem condição de sobreviver? Ele tem condição de ter renda própria? Todas as questões relativas à sobrevivência desse distrito como município desvinculado agora daquele em que ele era subordinado, vai fazer parte desse estudo. Divulgado esse estudo, faça o plebiscito do município onde ele é atualmente vinculado e dele próprio. As duas populações serão ouvidas. E se eles disserem sim, será feita a lei estadual. Se a Assembleia, no caso, disser sim também, será feita a lei estadual que vai criar, incorporar, fundir ou desmembrar municípios, tá? Então, para não fazer confusão com o parágrafo 3º, quando se falar de mexer com o Estado, incorporar, fundir, criar novo Estado, exige plebiscito e, feito o plebiscito, a lei complementar tem que autorizar. Se for municípios, primeiro vai apresentar um estudo de viabilidade, depois vai ter um plebiscito. Aí a lei complementar vai determinar o prazo para que a lei estadual autorize, enfim, a criação, incorporação ou a fusão ou desmembramento de municípios, ok? Artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é proibido aos entes da federação? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, quer dizer, mandar qualquer graninha para eles, embaraçar-lhes o funcionamento, impedir que eles funcionem, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Atuar em prol da população, da comunidade, junto com a igreja é uma coisa. Estabelecer relação de dependência ou enviar dinheiro, o Estado, o governo, mandar dinheiro para a igreja, isso é proibido. Graças a Deus, vivemos num país laico. É proibido recusar fé aos documentos públicos. Ora, se é o governo, a autoridade pública que emite um documento, como que ela vai recusar atestar a veracidade daquele documento, né? Fé pública é uma garantia
de veracidade e autenticidade do documento. Aí o governo expede o documento e ele recusa fé ao documento público. Então, não tem lógica. Expedir o documento, ele já é imbuído aí de veracidade, de presunção de veracidade e autenticidade. É proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por isso que a Constituição diz que não haverá tratamento diferente entre brasileiros natos e naturalizados, por exemplo, exceto nos casos em que ela, a Constituição, determinar. Nós vimos, então, encerramos os artigos 18 e 19, que fala da organização político-administrativa, mas nós não encerramos o título 3 da organização do Estado. Na próxima aula, a gente pula lá para o artigo 37, porque do artigo 20 até o 36 não cai em todos os concursos, ok? Mas o 37 ao 41, sim. Então, a gente interrompe agora e o próximo vídeo a gente começa com o artigo 37 da Constituição Federal, ainda dentro do título 3 da Organização do Estado. Não esqueça de buscar exercícios, apostilas e mapas mentais para você memorizar, para você exercitar o conteúdo, tá bom? Dúvidas para adrifernandesbh@gmail.com e compartilhe essa aula em suas redes sociais. Meu jabazinho, você já comprou meu livro? Presta atenção. A Vida em Palavras, situações de direito, de humor e de indignação. Ele traz crônicas e reflexões sobre divórcio, sobre pensão-alimento, indenizações, animais de estimação em condomínio e outras situações do nosso cotidiano, mas escrito de uma forma leve e sempre que possível com bom humor. Tá bom? Ele está à venda no site da editora Multifoco e tem a versão digital na Amazon. Tem um outro livrinho também, Família Rezende, História, Curiosidades e uma homenagem aos Remígio de Rezende. Eu conto como a família Rezende, com S ou com Z, é a mesma família. Surgiu no Brasil, sua história, as curiosidades e uma homenagem que eu faço ao tronco Remígio de Rezende. Esse livro ele é vendido apenas em versão digital e está disponível na Amazon. Indique aí para os seus amigos, gente. Ajuda aí. Toda quarta-feira eu estou com a Michele Siqueira e convidados discutindo seu direito. Entre aí no site da Rádio Nossa Onda, quarta-feira, às 10 horas, episódio inédito e reprise às 17 às 21 horas. Não conseguiu assistir, não? Nem a reprise? Entra lá no site da Rádio Nossa Onda e tem o link para você ouvir o episódio. Certinho? Muito obrigada e até o próximo vídeo.